Boa tarde, meus irmãos queridos. Estamos juntos mais uma vez, embora ainda nas nossas casas, né? Mas já estamos nos preparando para um retorno, se assim o Senhor Deus permitir. Bom, nós vamos então continuar nosso tema que temos estudado desde o domingo passado, que é esse tema que está aqui no monitor, a espera do Redentor. Você sabe quem é o Redentor? Então sabe que nós estamos nesse tempo de espera, estamos aguardando a vinda do Redentor. Ele já veio uma vez e providenciou a nossa redenção, e ele vem para concluir toda a sua obra como Redentor, que é pela cruz nos salvar e depois da sua morte e ascensão, ele disse que vai voltar para nos buscar. Então eu quero, nesse momento, orar por nossa aula. Você que está acompanhando nossa aula, se a sua esposa, o seu marido não está achando para ele ir para a sala, para frente da sua TV ou do celular, para que todos nós possamos receber essa aula de hoje. Nós temos orado por isso, e eu sei que esse é um meio muito importante que Deus tem nos dado para nos comunicar e continuar ensinando a palavra de Deus. Então eu queria orar nesse momento por esse tempo de aula. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por cada pessoa que está assistindo, que está participando, que o Senhor abençoe, desperte, alcance o coração, abra a visão da Tua palavra na mente de cada um de nós, para que a gente possa ter com segurança a esperança da vinda do Redentor, o Senhor Jesus. Então abençoa-nos, nos dá, Senhor, sabedoria e discernimento em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então eu queria voltar um pouquinho na nossa aula da semana passada, do domingo passado. Eu quero rapidamente só lembrar os pontos principais para a gente recordar o que nós vimos na aula passada. Então, nós estamos estudando sobre a espera do Redentor, o que devemos saber sobre a segunda vinda de Cristo e como devemos aguardá-lo. São coisas muito preciosas e muito importantes para a vida do crente, para a vida do cristão. Eu sei que tem tantas coisas que vão tirando de nós essa espera, essa expectativa, parece que vai ficando alguma coisa assim muito distante, muito longe, parece que vai criando assim um certo desânimo no coração dos cristãos. E não é só do nosso tempo não, é de todo o tempo, né? Que nós encontramos sempre na palavra de Deus encorajamento para que os cristãos continuem aguardando a vinda de Cristo e como é que nós devemos aguardar a sua vinda. Então, rapidamente eu quero voltar um pouquinho, eu quero que você lembre do que a gente viu no domingo passado. Então, no domingo passado a gente fez uma introdução nesse assunto, né? A gente deixou um pouco os assuntos normais da escola e nós nos propomos a trabalhar um pouco essa questão sobre a segunda vinda de Cristo. E nós começamos lendo esse texto, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, não apareceu, mas não tem problema, é Apocalipse 22, 20, eu tenho aqui no meu texto, eu vou ler, só para lembrar com você que nós começamos por aí, nós começamos por esse texto, 22, 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Então, certamente venho sem demora. Aquele que dá testemunho sobre toda a profecia está dizendo, eu venho sem demora. Aquele que vai vir mesmo, ele diz, eu venho sem demora. Então, vamos continuar aguardando a vinda de Jesus. Então, a gente viu que esse tema da vinda de Jesus está nessa parte, né, chamada escatologia, que é o estudo ou tratado das últimas coisas, ou como aparece também nos manuais de teologia, a doutrina das últimas coisas. Então é disso
que trata, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Por que lemos menos Apocalipse do que outros livros da Bíblia? Foi uma pergunta que a gente fez. Então a gente viu essas respostas. Acho que são 4 respostas. A primeira é dificuldade com as figuras. A descrição dos seres não faz parte da nossa compreensão do mundo espiritual. Nós compreendemos muito pouco o mundo espiritual. Uma segunda resposta é medo pelos acontecimentos que são descritos de forma impactante, envolvendo seres celestiais e seres infernais e situações de guerra e destruição. Tudo isso está lá em Apocalipse. E terceiro, problemas relacionados a datas. A gente tem muita dificuldade, com isso. Então muitos erros já foram cometidos e muitos enganos produzidos, causando muita confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra, todo mundo acha que sabe interpretar a profecia, e é uma dificuldade muito grande, e precisamos ter cuidado com isso, Realmente é necessário ter muito cuidado e fazer realmente uma interpretação correta dos textos, e isso não é uma coisa fácil. A gente vai ver. Uma quarta questão é a indiferença, gerada pela incredulidade e dureza de coração, que impedem de crer em todas as coisas que nas Escrituras revelam o ser de Deus, sua vontade e seu plano eterno de salvar os eleitos por meio de Cristo. Então veja que é uma coisa assim, não é apenas aguardar a vinda de Cristo, tem todo esse fundamento da fé. Então precisamos crer em todas as coisas que nas Escrituras revelam, primeiro, o ser de Deus, segundo, a sua vontade expressa nas Escrituras. A gente não precisa inventar nada. E seu plano eterno de salvar os eleitos por meio de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Fizemos então uma outra pergunta: por que então devemos crer e esperar a segunda vinda de Jesus? Por que será? Por que você deve crer e esperar a segunda vinda de Jesus? Primeiro, por causa do testemunho do Antigo Testamento. Lembra que nós falamos sobre isso durante aproximadamente 5.000 anos? O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, disse que o Messias viria, profetizou todas as figuras, tudo que está lá está apontando para o Messias e para a sua vinda. Então são aproximadamente 5.000 anos e o Messias veio na plenitude dos tempos, como está escrito em Gálatas. Na plenitude dos tempos o Messias veio. E segundo, nós temos o testemunho do Novo Testamento, relatando todas as coisas: o seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seus ensinos, tudo está no Novo Testamento, e suas promessas também a respeito do futuro. Terceiro, o testemunho do próprio Cristo. Ele disse que voltaria. Nós lembramos do texto lá do Evangelho de João, quando ele disse que ia preparar lugar, e quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria e nos receberia para ele mesmo, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Temos o testemunho dos apóstolos, testemunho de Paulo, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então uma dos testemunhos do apóstolo Paulo a respeito da segunda vinda. Nós temos o testemunho de Tiago, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, aguardar com paciência a vinda do Senhor Jesus. Tem o testemunho do apóstolo Pedro. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Temos o testemunho do apóstolo João lá em Apocalipse. Diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, então, no testemunho de todos os apóstolos, dele mesmo, de todo o Novo Testamento, voltará. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre os sinais que antecedem a vinda do Redentor. Eu sei que essa questão dos sinais preocupa muita gente, né? Muita gente olha para o tempo, olha para os acontecimentos e tem muitas reações, a gente vai ver algumas reações sobre isso, mas eu queria começar dizendo que essa questão, né, é uma questão de profecia, e profecia não é uma coisa fácil da gente ler e a gente já sabe o que está lá escrito, né? A gente precisa de um conhecimento mais profundo das Escrituras. Até os profetas mesmos tiveram dificuldade, né, com as profecias que eles mesmos disseram. Por exemplo, a gente tem um caso muito interessante que é o de João Batista. João Batista tinha batizado Jesus. Antes do batismo ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e no batismo certamente ele ouviu a voz que veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. João Batista ouviu tudo isso, presenciou isso e falou muito a respeito do Messias, mas depois de algum tempo, quando ele foi preso, né, por causa de Herodias, e a filha de Herodias tinha um problema lá com Herodes, então João Batista foi preso. E quando ele está preso, eu imagino que na cabeça de João, como profeta, né, tinha uma questão muito interessante. Ora, o Messias veio para libertar o povo de Israel. Se ele veio para libertar o povo de Israel, por que eu estou preso? Imagine você, crente, passando por um momento de tribulação. Será que a gente consegue lembrar de todas as promessas? Inclusive aquelas que dizem que nós podemos sofrer, ser mortos, perseguidos. Essas promessas a gente não guarda no coração, a gente só quer as promessas que trazem bênção, dinheiro, fartura, né? Essas a gente guarda, memoriza, né? Fala para os outros e tal, mas a gente precisa lembrar que tem promessas, né? Que tem profecias que falam de dor, tristeza, angústia, etc. Né? Jesus disse: olha, se fizeram isso comigo, também farão com vocês. Se me odiaram, odiarão vocês. Se me matarem, matarão vocês. Então, a gente precisa ficar atentos para isso. Mas, vamos ver então, como é que a gente pode entender essa questão dos sinais. Não é uma coisa tão simples assim. Muita gente tem confundido esses sinais, né? Acham que tudo que aparece lá nos textos está falando exatamente sobre a segunda vinda e às vezes não está falando sobre a segunda vinda. Mas nós vamos começar com o capítulo 24 de Mateus, que é o texto em que nós encontramos o sermão profético de Jesus, né? E a gente muitas vezes pensa que o sermão profético é só sobre a segunda vinda, e não é. Tem algumas coisas lá que a gente precisa compreender e eu gostaria de hoje pensar com você sobre isso. Então, observe já o início, né, aqui no verso 3, 24:3 de Mateus. Se você estiver acompanhando, está aqui no monitor, né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olhando para o texto, a gente não percebe que tem algumas coisas que são diferentes nessas perguntas. Não é uma pergunta só. Aqui nós vamos encontrar mais de uma pergunta. Então, nesse sermão proferido por Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus responde a 3 perguntas dos discípulos. A resposta indica 3 momentos e envolve 3 grupos: a igreja, os judeus
e os gentios ou os ímpios. Então, observe que já começa a abrir um pouco a nossa visão, achar que lá em Mateus 24, Jesus está falando só sobre o momento da sua segunda vinda, ou sobre os sinais imediatos da sua segunda vinda. Não. Tem algumas coisas que a gente precisa ir pontuando. Então, vamos ver as 3 perguntas que os discípulos fazem. Eles estão lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximam em particular, só eles e Jesus, né? A multidão ficou de fora dessa, né? E eles fazem 3 perguntas. Olhem as perguntas. Primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Quando é que tudo isso vai suceder? A segunda pergunta é: que sinais haverá da tua vinda? Segunda pergunta que os discípulos fazem. Primeiro, quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E a terceira pergunta dentro dessa questão dos sinais, né? Que sinais haverá da consumação do século? Então, observem aqui que tem 3 questões nessas perguntas aqui dos discípulos, né? Então, quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E que sinais haverá da consumação do século? Ou seja, o final mesmo, né? Das coisas que vão anteceder mesmo a vinda, o aparecimento do Filho de Deus, a volta do Filho de Deus. Então, vamos para frente um pouquinho, falar dos 3 momentos. Jesus está falando de 3 momentos. O primeiro momento é o começo da tribulação, ou o princípio das dores, que envolve o arrebatamento da igreja. A igreja não, provavelmente, né, pelo entendimento que nós temos, que os teólogos têm, que os estudiosos têm, que a igreja não vai ser arrebatada sem nenhum sofrimento, sem nenhuma tribulação. Não. Provavelmente isso aconteça durante esse primeiro momento da tribulação. A qualquer momento, né, a igreja será arrebatada. Então, envolve o arrebatamento da igreja e atinge judeus e os cristãos gentios. Aí, Jesus vai falar de alguns sinais aqui. Quais são esses sinais? O primeiro deles é o engano religioso. Capítulo 24, versos 4 e 5, que diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, a gente pode entender, por exemplo, que Jesus não está dizendo que isso é uma coisa do futuro, não. Na época de Jesus, muitos já tinham se levantado dizendo ser o Messias. Jesus não foi o único, só que Jesus é apontado desde Gênesis 3,15. O seu nascimento, o seu nome, tudo, né, vem nessa revelação de Deus apontando para o Messias, mas outros já tinham se levantado, né, se dizendo também ser o Messias. Bem, na nossa época tem aparecido alguns, mas é possível que ainda apareçam outros. E qual é a proposta deles? É engano. É enganar, desviar a nossa fé do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para um homem pecador e futuramente para alguém que vai aparecer. A gente não pode perder isso de vista, porque vai se levantar alguém com poderes e tudo mais, e aí o engano será muito grande, né? Até agora, aqueles que têm se levantado para dizer que são Messias não fizeram absolutamente nada por nós, só o Senhor Jesus. Só Ele deu a sua vida, só Ele pagou o preço dos nossos pecados e nos perdoou morrendo na cruz. Então, por isso, Ele é o verdadeiro Messias, enviado por Deus, prometido, profetizado, as profecias todas se cumprem nele. Então, não tem como a gente não crer com essa ajuda do Espírito de Deus e a fé que Deus tem nos dado a crer
de todo o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias, o enviado por Deus. Então esse é o primeiro momento, começa com o engano religioso. Segundo, são as guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aqui tem uma coisa muito interessante. Nós temos ouvido falar de guerras nos nossos dias? Sim. Desde que o mundo é mundo, tem tido guerras, só que são guerras pontuais entre duas nações, três nações. A gente já teve aí 2 guerras mundiais, né? Mas ainda não era exatamente aquilo que a gente vai perceber talvez um pouco mais na frente. Aqui realmente é reino contra reino, nação contra nação. Não vai existir uma causa só, todo mundo vai guerrear uns contra os outros, então vai ser uma guerra diferente, né? Não é simplesmente por uma causa mundial, né? Por uma questão mundial, simplesmente vai ter raiva uns dos outros, né? Vão se odiar, as próprias pessoas vão se odiar. Talvez essa guerra comece em nós mesmos e dentro da nossa própria casa, e isso alcance, né? Alcance as nações, os países, etc., os reinos, etc., como está dito por Jesus. Então, também as guerras serão intensificadas, né? Mas a guerra que vai realmente apontar para isso é essa guerra que Jesus diz que é nação contra nação e reino contra reino. Também nós temos um outro sinal que é fome e terremotos. Bem, 24:7b diz: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha, desde que o mundo é mundo também tem gente passando fome. Não é uma coisa que a gente não sabe disso, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar de fome na África, na Etiópia, mas enquanto isso, a Europa joga comida fora, tem com fartura, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, que é campeão de jogar comida fora, né? De transformar comida em lixo, mas isso são casos pontuais, né? Em alguns lugares, mas parece que na compreensão que a gente tem, haverá um momento que haverá fome mundial. 2 razões, né? A terra já não produzirá tantos alimentos e depois o preço dos alimentos, que serão escassos, será tão alto que as pessoas não poderão comprar. Então, imagina, muita gente morrerá de fome. Então, fome. Terremotos, né? A gente também tem visto terremotos acontecerem de muito tempo, né? Não é de agora que terremotos acontecem. Eu sei que quando acontece um terremoto, a gente ouve falar de fome, a gente liga logo imediatamente, né? Mas pode ser uma questão de terremotos mais frequentes, muito mais frequentes do que o que a gente tem ouvido, né? São muito espaçados, um aqui, outro ali, logo a mídia diz onde teve terremoto, qual foi o grau, etc. Mas a gente está falando de alguma coisa catastrófica, né? Jesus está falando disso, é catástrofe, não é uma coisa esporádica, não, vai ser alguma coisa muito mais visível até. Perseguição e morte, capítulo 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então isso aqui será execução e extermínio dos cristãos. Nós ainda não estamos vivendo isso, embora a gente aqui e acolá ouça que estão destruindo igrejas, templos, né, em tal lugar, estão matando alguns cristãos, prendendo outros. Mas isso aqui é com uma intensidade muito, muito, muito grande, né? Ainda não estamos vendo isso, porque olha, sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações. Então, judeus cristãos, ou só porque é judeu mesmo, e os cristãos serão duramente perseguidos e exterminados. Está começando, a gente podia dizer, né? Tem acontecido isso, né? Mas isso vai se intensificar, depois nós temos caos e calamidade total. 24, 10 a 13. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto tem várias indicações aqui que não dá para a gente explicar detalhadamente, né? Mas nesse tempo muitos são de se escandalizar. Vai aparecer então muitos tropeços, né? Os tropeços serão aparentes, muito mais do que já são agora. Eles então assim farão doutorado em traição e ódio. Vai odiar sem motivo, vai trair sem motivo, uns aos outros. Essa traição e esse ódio é uns aos outros, nos relacionamentos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, então lembra, né? Será um tempo de muita iniquidade, de muita maldade, né? O iníquo vai se levantar, o tempo será de iniquidade multiplicada, e a gente tem visto, né? Passo a passo a maldade, né? A iniquidade acontecendo em vários lugares, aqui perto de nós, tudo isso está acontecendo, né? O amor se esfriará de quase todos. Eu fico pensando, né? Que nesse momento de pandemia do mundo, né? Quantos já não tiveram amor a Deus e amor ao próximo abalado, né? Muita gente já ficou assim, com o amor muito abalado em relação ao próprio Deus, em relação também aos outros. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Essa perseverança não é assim para a vida dele, porque aqui é num momento de tribulação, onde essas tribulações estão acontecendo. Então, aqueles que perseveram nesse momento de tribulação até o final, esse será salvo. É o que Jesus está falando aqui. Então, hoje a gente usa muito, né, a expressão, olha, precisa ser fiel até a morte, né? Mas a questão aqui não é da nossa vida agora, como cristãos, nesse tempo da graça de Deus, né, que a gente tem essa questão da fidelidade até a morte, porque não está sobre nós tribulação. Nós não estamos vivendo esse tempo de tribulação. E aqui não é morte natural, de doença, é morte por extermínio, mais voltada para essa questão. Por isso está falando dos últimos dias, né? Até o final é durante esse tempo da tribulação. A pregação do Evangelho, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, a gente sabe que o Evangelho tem alcançado cada vez mais muitos lugares que antes era muito difícil de se chegar, né? Hoje, com a internet, primeiro com o rádio, então hoje os missionários, né, fazem missões até de longe, sem sair de casa, pregam o Evangelho sem sair de casa, com mensagens, né, onde realmente não pode entrar as Escrituras. É possível muitas vezes, usando esse mecanismo, essa tecnologia, né, evangelizar muitas pessoas. Então, se você tem um aparelho desse, você pode enviar mensagem para muita gente. Pode ser um evangelista
falando do amor de Deus sem sair de casa. Hoje é possível isso. Antes não era, mas agora é possível. Então, a facilidade de alcançar todas as nações com o testemunho do Evangelho é muito maior hoje, né? A gente podia pensar, mas puxa, até que cada nação, cada pessoa tenha ouvido, não está falando de pessoa, está falando de nação. Não está falando de cada pessoa das nações, mas está falando das nações, né? O testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Bem, uma coisa interessante, né? Que todos esses acontecimentos, esses sinais que Jesus está falando, provavelmente, esses acontecimentos serão simultâneos ao mesmo tempo, né? O que vai estar acontecendo nesse início da tribulação, nesse primeiro momento da tribulação, isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Guerra, morte, fome, tudo ao mesmo tempo. Você imagina o que isso será no mundo, né? Então ainda não chegamos lá, mas é possível que olhando a situação a gente possa perceber que esse tempo se aproxima, né? A gente pode perceber pela situação, pelo caminhar do mundo, né? Pelos enganos que têm surgido, pela maneira como a iniquidade tem aumentado no mundo, a perversidade, né? Como o mal tem se instalado, como a maldade tem se instalado no coração e nas relações entre as pessoas. Bom, o segundo momento é o meio da tribulação. A gente viu os sinais do início, né, da tribulação, agora tem uma parte que é no meio, porque nesse tempo a igreja já não estaria mais aqui, né? Eu estou falando que profecia é difícil, né, da gente dizer, pá, é assim que vai acontecer, mas essa tem sido a interpretação de muitos estudiosos, de muitos teólogos, né? Que o meio da tribulação, que trata aqui no capítulo 24, 15 a 28, diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judeia não fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esse momento envolve Israel e o aparecimento do anticristo. É um tempo que tem a ver com Israel, é um tempo que também tem alguns momentos, fala da invasão dos romanos, né, em Jerusalém. Então tem alguns aspectos assim, né, mas a gente lembra que envolve Israel e também o aparecimento do anticristo. A gente lembra que ele aparecerá inicialmente como pacificador. Por quê? Porque o mundo vai estar em polvorosa, né? Uma bomba, né? Tudo acontecendo, aqueles sinais, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ele vai aparecer inicialmente como pacificador e protetor de Israel. Ele vai aparecer assim, exatamente para poder enganar os próprios judeus, né, os israelitas. Mas depois de algum tempo, ele colocará sua estátua e do falso profeta no templo, colocando-se no lugar do próprio Deus. Essa será a última investida de Satanás exigindo adoração. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então a oposição é a Deus
tudo aquilo que é culto a Deus, que é adoração a Deus. Então ele vai se opor contra isso, né? Mas lembre-se que ele vai ocupar o templo dos judeus. Ele vai estar no templo dos judeus. Ele vai colocar a sua estátua lá e a do falso profeta para serem adorados. E se imagina, se eles forem adorados pelos judeus, o mundo inteiro vai prestar adoração também a eles, né? Porque é como se os judeus estivessem reconhecendo a sua divindade, a sua bondade, né? Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus. Então, primeiramente, ele vem enganando como pacificador, para proteger Israel. Mas depois, ele então vai ocupar esse lugar. Olha o que mais diz aqui o texto, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aquilo que a gente falou, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Provavelmente, está se referindo à presença do Espírito de Deus na igreja. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, nós estamos aqui nesse segundo momento, né? Tudo isso vai acontecer no segundo momento. Israel será alvo de encrenca, de briga, de guerra, todas as nações. O anticristo aparecerá como salvador dos judeus, como salvador de Israel, só que isso vai mudar. Depois ele se torna como se fosse o próprio Deus se colocando no templo, para ser objeto de adoração. Então, o terceiro momento é o final da tribulação e envolve todas as nações ímpias da terra e inclusive o próprio Satanás, né, que não está aqui, mas isso também vai incluí-lo nesse último momento aqui. Então, 24, 29 a 31 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então veja, tá finalizando esse período da grande tribulação. Não significa que não haja tribulações até lá, mas é a grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, isso aqui já é o final. A última batalha, Armagedon, né, quando todas as nações serão enfrentadas mesmo pelo próprio Cordeiro, e ele mesmo destruirá, prenderá para sempre a serpente. Né? Então, esse aqui é o final. Então, são três momentos. Né? Primeiro momento, o início da tribulação, quando a igreja, durante esse período, será arrebatada. Então, se nós estamos vivendo esse primeiro momento, a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Né?
Não tem assim uma coisa, dia tal, a gente lembra que a gente falou sobre datas, né? Não temos datas, não temos marcação de calendário, porque isso é na eternidade. Deus é que sabe quando será, ninguém mais, né? Então, o segundo momento então é o aparecimento do anticristo e toda essa questão envolvendo Israel, e o final desse período que envolve a destruição de todas as nações ímpias, né? Quando o Senhor voltará. Lembra que no arrebatamento inclui os vivos e os mortos. Eles ressuscitarão, diz o apóstolo Paulo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e todos então subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, né? Então ainda vai acontecer alguma coisa até o final de tudo. Vamos então ver mais alguma coisa aqui. Como devemos reagir aos sinais? Se nós já temos visto alguns lances, né, desses sinais, e já tem aparecido algumas coisas, então de que maneira devemos reagir a esse pré-anúncio, né, desse tempo? Porque esse tempo ainda não começou, esse tempo da tribulação final, das tribulações do fim não começaram ainda. Vão ser muito intensificados, né, esses sinais todos que a gente viu, que está descrito em Mateus 24. Então, como nós devemos reagir diante desse prenúncio, né, dos sinais, e mesmo quando estivermos nos sinais claros, né, como deveríamos agir? Será que devemos ficar assustados com isso? Olha o que diz lá o texto de Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Uma palavra para o nosso coração. É uma palavra de esperança, porque esse momento é momento de esperança. Eu sei que quando a gente passa por uma tribulação, por uma enfermidade, por falta de emprego, né, a gente fica muito abatido e assustado muitas vezes, né, com tantas notícias ruins, né, de morte, morte, morte. Mas olha só o que Jesus diz: quando a gente ouvir falar sobre essas coisas, não vos assusteis. Por quê? Preste atenção nisso, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, esses primeiros momentos não devem nos assustar, porque são necessários. Eu sei que às vezes a gente fica assustado, né? Com tanta maldade, com tanto problema, com tanta devassidão, né, no mundo, mas Jesus disse para a gente não ficar assustado, porque é necessário que isso aconteça. Tudo está caminhando para que se cumpra aquilo que está no sermão profético. Tudo está caminhando para lá. Eu sei que muita gente põe isso de lado, mas para nós, essa palavra é para nós: não vos assusteis. É uma palavra para nós. Será que nós devemos demonstrar ignorância a respeito desses sinais que já começam aí a aparecer? Será que a gente deve ser ignorante a respeito disso? Olha o que Paulo escreve para os crentes de Tessalônica: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Você pode acompanhar a leitura aqui, ó. Não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Esse texto, então, Paulo diz que os cristãos deviam estar sabendo disso.
Nós não podemos ficar ignorantes a esse respeito. Não, essa coisa da profecia, do final, não quero nem saber disso. Não, nós devemos estar inteirados, com precisão, porque a precisão está aqui. A precisão está nas Escrituras. Se cremos nas Escrituras, que ela é palavra infalível de Deus, então a precisão desse dia deve estar em nós. Nós devemos saber com precisão, estar inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, essa falsa ideia de que vai haver uma paz mundial, não acredite nisso, não vai haver. Quando começarem a falar sobre paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Então, não devemos demonstrar ignorância. Será que devemos ficar indiferentes? No contexto dos sinais da sua vinda, Jesus ensina a necessidade de sermos vigilantes. E ele conta isso, ele fala sobre isso em 4 parábolas. Rapidamente, eu queria só mencionar essas parábolas e você pode ler essas parábolas. Olha, primeiro é a parábola da figueira. Jesus diz, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele está falando ainda dos dias dele, dos acontecimentos daqueles dias. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Lembra que a arca é uma figura do próprio Cristo. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem estava na arca foi salvo. Quem está em Cristo será salvo. Por isso, a arca é uma figura de Cristo. Aí ele termina dizendo, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa é a primeira parábola. A segunda é a parábola do bom servo e do mau servo, Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Preste atenção, está falando do servo. É um servo que está vivendo com ébrios, está bebendo e se desfrutando com ébrios. É o servo mau. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Terceira parábola é a parábola das 10 virgens, e aí já é no capítulo 25, versos 1 a 13, a gente conhece também essa parábola, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro,
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha as últimas palavras de Jesus nessa parábola: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. As nécias estavam despercebidas do que estava acontecendo, mas as prudentes estavam apercebidas. Elas estavam ligadas, por isso levaram azeite para esperar o noivo. E a última parábola é a parábola dos talentos, 25, 14 a 30, que diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, então, tudo isso, nos leva para essa questão. Portanto, vigiai. É isso que é importante para nós. Quando os sinais começam a apontar para esse período da grande tribulação, do final dos tempos, então, vigiai é a palavra do Senhor Jesus. Crente, vigie, seja vigilante, atento. Não vamos deixar que as coisas simplesmente aconteçam sem que a gente saiba. Não, o que está nas Escrituras, mas a gente precisa ler a Bíblia, senão a gente não sabe, Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Queridos, todas essas questões são ditas não para que venha sobre nós desespero, angústia. Não, isso terá um momento próprio, para a tribulação, angústia e tudo, mas agora é para ficar apercebido, vigilante, cuidando da nossa vida. Como é que a gente tem cuidado da nossa vida nesse tempo que nos preparamos para a vinda
Messias, para a vinda do Senhor Jesus. Então, é para nós acordar, para nos fazer não ficar como os demais dormindo, sem esperança. Se acontecer, aconteceu. Nós devemos saber por que as coisas estão acontecendo e não esperar que a mídia diga para nós. Nós precisamos estar convictos de que essas coisas são assim. Deus determinou assim e Deus está conduzindo todas as coisas para um final. Não se entristeça, mas tenha alegria no seu coração nesse tempo. Esse tempo que se aproxima do fim. Ok, queridos? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Se nós voltarmos no próximo domingo, nós vamos fazer ainda algumas aulas, classe única, com adolescentes, jovens e adultos. E nós vamos continuar com esse tema ainda. Ok? Então, terça-feira nós vamos ter uma reunião do Conselho, da Junta Diaconal, e a gente vai tomar a decisão, né, de voltar ou aguardar ainda mais. Eu creio que a maioria das igrejas já voltaram, então a gente vai tomar essa decisão. Ore por isso, né, e fique firme e vigilante em Cristo Jesus. Vamos orar então para encerrar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a tomá-la para a nossa vida, nosso coração, para que nada, absolutamente nada nos engane e demova nosso coração dessa fé que recebemos do Senhor para crer em Jesus como nosso bendito Senhor e Salvador. Que seja assim, Senhor, que a igreja possa nesses dias ser fortalecida, animadas na fé, na esperança, para que possamos continuar servindo ao Senhor. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.